Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a primeira, nossa primeira aula do componente de artes. Eu sou a professora Gabriela e vou estar com vocês aqui compartilhando esses conhecimentos. Eu sempre falo que o componente de arte a gente tem que se permitir, né? A gente tem que sempre estimular o nosso potencial criativo. Vamos desenhar, vamos pintar, né? Vamos criar, que é isso que a gente vem tentando trazer, né, durante as aulas de arte, tá bom? Então eu conto com a participação de vocês. Que a gente vai começar a nossa aula vendo uma imagem. Vamos olhar essa imagem com bastante atenção? O que essa imagem representa? Olhem essa imagem. O que será que ela representa, gente? O que vocês conseguem entender dessa imagem? Daqui a pouco a gente vai continuar falando um pouco sobre o que tem a ver essa imagem aí. A gente vai começar a nossa aula de hoje falando sobre o conceito de desenho. Todo mundo desenha, né? Acho que desde quando a gente é bem pequenininho, a gente pega um lápis, não pode ver, eu tenho uma filha pequena de 4 anos, ela não pode ver um papel e um lápis ou uma caneta, gente, que ela começa a desenhar. Lógico, desenhando do jeito que ela entende. Então, o desenho, ele é muito intenso na nossa criação, né? Desde pequenininho, a gente tem o hábito de desenhar, de colorir, e muitas pessoas têm essa manifestação artística como hobby. Tenho certeza que alguns de vocês são desenhistas aí. Se vocês tiverem algum desenho, alguma composição artística, coloca na rede social do Aula em Casa, lá no Instagram, marca lá Aula em Casa, coloca, olha aí, professora Gabriela, que eu quero ver a produção de vocês. Então, qual é o conceito de desenho? O desenho, ele é um suporte artístico relacionado à criação de arte bidimensional, ou seja, aquela que tem 2 dimensões, que se diferencia da pintura e da gravura. Aí a gente tem a imagem dos desenhos. Não sei se vocês adivinham quem é essa professora loura aí. Eu não sei por que me desenharam com essa boca desse tamanho, gente. Ainda vou descobrir isso. E ao meu lado está o desenho da professora Arlene, que é a nossa outra professora de arte. Então, o desenho, ele tem essa bidimensionalidade. Ele tem a altura e ele tem a largura, né? Nós podemos utilizar instrumentos como lápis, caneta, pincel, carvão, pedra, spray, mouse de computador e até mesmo o dedo. Olha quanta coisa que a gente pode utilizar para desenhar. Por exemplo, a gente vai ver aqui o carvão. Né, com carvão. A gente pode desenhar, professora, que história é essa? Vocês já tentaram? Pega um pedaço de carvão e tenta desenhar. Ele funciona como um lápis de grafite, que é o que a gente vai ver agora, o nosso bom e velho lápis de grafite. Né? Esse lápis que a gente usa para fazer as nossas tarefas e a gente também utiliza para desenhar. A gente tem vários desenhos, como a gente conversou desde o início da aula, né? Aqueles desenhos infantis, os desenhos mais elaborados. A gente tem, por exemplo, a planta de uma casa. Olha só que legal esse desenho, isso aqui é um desenho, só que ele foi feito no computador. Então, a pessoa que criou esse desenho dessa planta, ela utilizou o mouse do computador, por exemplo, para criar esse desenho. E a gente tem desenhos que são muito comuns hoje em dia, que são os emojis. Quem nunca, né? Quem nunca usou um emoji? Hoje em dia a gente até responde algumas coisas utilizando só uns emojis. Então os emojis são os desenhos e muitas vezes a gente utiliza no nosso dia a dia. Então assim, o desenho é uma técnica que nos permite representar ideias, pensamentos ou coisas concretas no papel ou em um outro material que escolhemos. A gente pode desenhar. Normalmente a gente tem o suporte do papel, né? Mas a gente pode utilizar um outro material. Por exemplo, nós temos os desenhos que são feitos de forma digital, que são feitos no computador. Inclusive, hoje em dia tem até celulares, né? Telefone celular que você consegue digitar com aquela... consegue desenhar, perdão, com aquela canetinha. Então, há desenhos simples em que se é empregada pouca técnica e outros onde a sofisticação se faz presente. Aí a gente tem 2 estilos de desenho. Um desenho mais simples, que é um desenho mais infantil. A gente não tem aí muita preocupação com técnica, né? É a representação de alguma cena. E ao lado a gente tem uma imagem belíssima de um desenho de um olho humano. Olha que legal, gente. Tá tão realista que parece até uma fotografia, não é verdade? Então, existem vários tipos de técnicas de desenho, né? Desde os desenhos mais simples, quanto os desenhos mais sofisticados, utilizando diversos materiais. Aí, no desenho
da criança, ele está utilizando provavelmente a caneta hidrográfica, aquela canetinha, né? No desenho do olho a gente já percebe que pode ser um grafite, que está aí até aí do lado o lápis grafite, né? Que foi utilizado para realizar esse desenho. Como é que acontece o desenho na publicidade? Então, desde o final do século XIX, os desenhos eram bastante utilizados em publicidade. No Brasil, a propaganda surgiu no Rio de Janeiro com a mudança da família real em 1808. Em São Paulo, começou com os classificados. Em seguida, os anúncios ganharam ilustrações e com o tempo aprimoraram-se por meio de elaborados desenhos coloridos, cujo objetivo era chamar a atenção para as pechinchas. Professor, o que é mesmo pechincha, hein? As promoções, gente. Então, o desenho na propaganda ele foi evoluindo com o passar do tempo. Começaram a colocar desenhos bem coloridos, justamente para chamar a atenção do espectador para aquelas promoções, para as pechinchas, né? A gente vai ver agora alguns exemplos de como a propaganda e o desenho na propaganda ele foi evoluindo com o passar do tempo. Aí a gente já tem um desenho, uma propaganda, utilizando um desenho, a gente vê bem colorido, né? Um desenho bem figurativo, a gente percebe bem a imagem dos animais, tem um coelho e um gato. Olha aí como vai mudando, né? A propaganda, os desenhos na propaganda eles vão ficando mais coloridos, mais chamativos, que era essa a intenção da utilização dos desenhos na propaganda, chamar a atenção da pessoa que está olhando. E algumas vertentes artísticas, digamos assim, eles começaram a utilizar o desenho nas suas produções. Vamos falar um pouco sobre pop art. O pop art é um movimento artístico que se caracteriza pela utilização de cores vivas e a alteração do formato das coisas. Muitas vezes, as obras elas são representadas de forma repetida e seguida com cores diferentes. Vocês lembram que no início da aula a gente viu aquela imagem, aquele desenho? Eu falei, observem o que vocês acham. Aquilo ali era uma lata de sopa. E aquele desenho foi utilizado numa obra de pop art, que o pop art ele tinha a intenção de questionar o consumismo da época. Então, por exemplo, o artista que criou a obra, ele colocou o desenho de várias latas de sopa, uma do lado da outra, que ele queria ali questionar o consumismo, as pessoas estavam consumindo muito aquele elemento. Então, o pop art também utilizou o desenho, algumas técnicas de desenho, né, para questionar o consumismo, para questionar aquelas propagandas que estavam acontecendo de uma forma muito exagerada ao ver deles. Né? Então, a gente viu que o desenho ele acompanha a história da propaganda para tentar enriquecer e deixar essa propaganda mais chamativa. Porque se fosse só um texto, às vezes a gente passa e nem presta atenção, né? Mas se tem um desenho colorido, bem elaborado, já chama atenção e a gente já quer saber do que se trata aquela propaganda. E hoje em dia, como nós estamos numa era digital, nós vamos conhecer agora sobre o desenho digital. As possibilidades técnicas da arte do desenho, elas foram ampliadas nas últimas décadas do século XX, com o uso do computador. É muito comum hoje em dia, né, gente? A gente está utilizando o computador para praticamente tudo. Então, aí surgiu o desenho digital, que é aquele que é feito utilizando o computador. A propaganda ela é um modo específico de apresentar informação sobre um produto. Marca, empresa, mensagem religiosa ou ideal político, que visa influenciar a atitude de uma audiência para uma causa, uma posição ou atuação. Ou seja, a gente veio falando do desenho, de como o desenho chegou na propaganda, como ele evoluiu, né, na história da propaganda. E a propaganda, o que é a propaganda, né? É quando uma empresa, né, a gente quer divulgar algum produto. Olha só, uma empresa produz algo ou oferece algum serviço. É preciso divulgá-lo para conseguir vendê-lo. Então, como uma empresa ela tem um produto, ela quer divulgar esse produto para as pessoas quererem, né, adquirir.
Por exemplo, a gente vai ver agora um exemplo de propaganda de um produto, olha só, um produto alimentar. A gente tem aqui até uma imagem de uma pizza, né? Então, a pizzaria, ela quer divulgar o seu produto, ela quer divulgar a sua pizza, então ela faz uma propaganda disso. Ela coloca lá nas redes sociais. Hoje em dia é muito comum, não é verdade? É um negócio até engraçado. Às vezes você pode colocar para pesquisar lá, sei lá, eu quero pesquisar um caderno. Aí eu coloco lá, pesquiso o caderno no Google, aí eu fecho. Desligo o telefone e vou embora. Quando eu volto, que eu abro as redes sociais, já começa a aparecer um monte de propaganda de caderno, de tudo quanto é loja que a gente imaginar. Aí, meu Deus do céu, tem alguém me vigiando, né? A gente já pensa isso, porque são coisas que a gente pesquisou em outro lugar e aparece um monte de propaganda nas nossas redes sociais. Então, a intenção hoje, toda a tecnologia, né, os sistemas tecnológicos estão voltados para isso. Para ele pescar, é o phishing que ele chama, que é um termo em inglês chamado, quer dizer pescar. Ele pesca aquela informação. Olha, a Gabriela está pesquisando sobre caderno, ela quer comprar um caderno. Aí então ele já começa a colocar nas minhas redes sociais várias propagandas de caderno para eu adquirir esse produto. O desenvolvimento das técnicas publicitárias acompanhou a expansão da indústria e do comércio desde o final do século XIX. Hoje, elas chegam pela rapidez e mobilidade da internet através do computador e do celular. Exatamente isso que a gente vem conversando, né? Que está cada vez mais rápido o acesso a essa informação e também a divulgação dessa informação. Todas as atividades humanas se beneficiam com o uso da publicidade. Profissionais liberais divulgam por meio dela os seus serviços. Todo mundo usa a tecnologia, a propaganda digital, na verdade, para a gente estar divulgando. Por exemplo, a gente tem vários tipos de propaganda. A gente pode colocar propaganda, por exemplo, vamos ver aqui as mídias populares hoje em dia. A gente tem o jornal, a gente pode estar divulgando no jornal. A gente tem a revista, né? A gente percebe que está um pouquinho mais em desuso. Olha aí, o outdoor, a gente pode divulgar no outdoor. E a gente pode divulgar na internet. Hoje em dia é o mundo da internet, né, gente? A gente está o tempo todo conectado. Então, é muito comum hoje a divulgação pela internet, principalmente nas redes sociais. Existem pessoas que trabalham só com divulgação social de empresas. Eles são as pessoas que são responsáveis só pela rede social da empresa, que elas vão fazer a propaganda daquele produto. Porque às vezes a gente não quer, nem conhece o produto, mas tu fica vendo tantas vezes, vou olhar aqui a minha página, meu perfil do meu Instagram. Aí tu vê tantas vezes aquela propaganda, começa a pensar, meu Deus do céu, será que esse sabão é bom mesmo? Já vi tanta propaganda dele, é uma forma da empresa se inserir, né, ali na sua mente e te deixar com aquela vontade. Nossa, eu vou provar essa pizza aqui, que as fotos estão tão bonitas, né? Tanta propaganda deve ser boa. E é assim que eles vão divulgando e estimulando as pessoas a consumirem os seus produtos. As propagandas, elas são pensadas para atingir o maior público-alvo possível e para que haja algum retorno. Com isso, a pessoa que assiste a essas propagandas se encanta, fazendo com que ela comece a ter desejo pelos produtos e assim acabe comprando. A propaganda, em seu sentido original, é neutra. Ela pode se referir a usos considerados geralmente benignos ou inócuos, como as recomendações de saúde pública. Hoje em dia a gente tem muita propaganda, né, de saúde pública, né? A gente tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul. O Outubro Rosa, ele está ali estimulando a saúde da mulher, né? A mulher está procurando as consultas de rotina para saber como anda a sua saúde, e a gente tem várias propagandas de ações voltadas para a sociedade, né? Para mobilizar essas pessoas. Hoje em dia a gente sabe que a gente está vivendo um momento atípico no mundo, né? Com essa pandemia do Covid-19. Então, quase todas as propagandas voltadas para a saúde, elas fazem referência ao Covid-19. A gente está se protegendo, a gente está tomando os cuidados, né? Então, as propagandas, ela tem essa intenção. Ela pode estar divulgando um produto ou elas podem estar divulgando uma ação, né? A empresa,
a pessoa que está querendo divulgar, ou até mesmo eu, se eu querendo divulgar a minha aula, eu posso colocar algumas imagens da aula para estar fazendo essa divulgação. A propaganda, ela está assim ao nosso redor. E agora nós vamos para a nossa dinâmica local interativa. Olha lá, a gente tem uma atividade super legal. Vamos fazer uma propaganda? Produz um cartaz para divulgar a campanha de vacinação contra a Covid-19. Não esquece que o desenho é fundamental na propaganda. Mas, professora, como é que eu vou falar o que eu fiz nessa atividade? Vamos combinar assim. Vocês vão descrever aí no chat como eu vou fazer. Ah, professora, eu vou fazer um cartaz assim, 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 vai estar escrito isso. E lembrem das redes sociais do Aula em Casa. Tira a foto, marca o Aula em Casa, marca lá, escreve lá atividades de arte que a gente também vai ver, tá bom? Então vocês vão ter um tempo para realizar a atividade, daqui a pouco a gente volta para interagir.
Então, vamos começar a nossa interatividade, vamos combinar assim. As atividades de vocês, o que vocês podem fazer? Tira a fotinha, quem tiver acesso às redes sociais, marca lá o aula em casa, coloca atividades de arte pra gente estar vendo as atividades de vocês. E vocês também vão comentar aqui no chat. Ah, professora, a minha propaganda, por exemplo, como ia ser a minha propaganda para estimular, né, a vacinação do Covid? Eu ia desenhar uma seringa bem grandona e um globo terrestre e a seringa entrando no globo assim, como se o mundo estivesse sendo vacinado. Isso seria, por exemplo, a minha propaganda. Então, vocês podem estar, né, escrevendo como vocês imaginariam e depois tenta botar as fotos nas redes sociais, tá bom? Então, vamos lá. O Alcemi falou, gosto muito de desenhar. Que bom, Alcemi, eu sou doida para ver os teus desenhos, olha só. Tira uma foto, coloca na rede social do Aula em Casa, tá bom? Então, vamos lá. Olha, tem um monte de gente chegando atrasado. Vocês não têm nem vergonha de falar aqui no chat. Eu tô chegando atrasado. O Abraão falando boa noite, cheguei atrasado. Abraão, mano, coloca um alarme no teu relógio aí. Então, vamos lá. Olha só, o Adno falou que vou fazer uma propaganda para uso de máscara no dia a dia. Parabéns, adorei. Mas como é que seria essa propaganda para o uso de máscara? Seria um monte de gente utilizando máscara? Sei lá, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Lorena, é para fazer agora sim, tá? Lorena tá perguntando, é para fazer agora? Mano, é para fazer agora, né? Inclusive, a gente já tá fazendo, né? A Kellen também tá perguntando se é para fazer agora. Gente, é para fazer agora, tá? A Marcilene colocou, irei fazer uma propaganda sobre a campanha de vacinação. Exatamente, super legal. Fazer uma campanha para estimular as pessoas a irem se vacinar, né? Aqui no nosso estado a gente continua em processo de vacinação, então vamos estimular esse pessoal a ir se vacinar. O Asno, ao sair de casa, use máscara para a sua saúde e de sua família. Exatamente, vamos utilizar máscara. Teve que sair de casa, vamos botar a nossa máscara, passar álcool nas mãos. Então, a propaganda ela tem essa intenção de sensibilizar as pessoas, de fazer as pessoas abraçarem uma mesma causa, né? Ou também vender, né, estimular um consumo de produto. Por exemplo, a gente quer estimular a vacinação, fazer com que as pessoas, né, se vacinem. Então, a gente tem que fazer uma propaganda voltada para isso. Então, o Abraão falou, vou fazer sobre higienização de objetos. Olha que legal, Abraão, isso aqui é muito interessante. É comum a gente andar, por exemplo, vai no mercado, compra umas coisas e chega em casa e já guarda. Esse hábito eu espero que tenha mudado em vocês, que lá na minha casa eu mudei, né? Eu tô quase lavando, dando banho em todos os produtos que eu compro no mercado, justamente pelo cuidado, né? O ideal é a gente estar higienizando esses produtos. Dá vontade de botar tudo dentro de um balde, jogar água e fazer assim, né? Mas não, calma, paciência, a gente pega de um por um, vai higienizando, vai limpando, né? Então, o interessante é a gente estar tendo os nossos cuidados fora de casa, se a gente precisar sair, claro, e dentro de casa também. Helenilde falou, a melhor prevenção é respeitando as regras e sair somente se necessário. Adorei, é exatamente isso. O ideal é a gente só sair se necessário. Não, professor, eu realmente preciso sair para trabalhar. Ok, toma os cuidados, bota a tua máscara, teu álcool e que Deus te abençoe e te proteja, né? Então, a gente, quando precisar sair, tomar os devidos cuidados. Tomando todos os cuidados, é claro, exatamente. A gente precisa não relaxar desses cuidados. Achar que não, tá melhorando, não precisa usar máscara o tempo todo. Precisa, gente. A gente precisa estar tomando os cuidados para estar, principalmente quando a gente sai de casa, né? Então, a intenção da propaganda é exatamente essa, fazer as pessoas olharem aquela propaganda. É como eu falei com vocês, eu tô bem aqui na minha rede social e tal, aí eu começo a ver um monte de propaganda de um determinado produto. Olha que interessante. Aí tu começa a olhar e falar, nossa, me interessei, eu quero consumir esse produto, eu quero comprar esse sabão, eu quero provar desse sanduíche, né? Falam que a propaganda é a alma do negócio, e é verdade. Quanto mais a gente divulga aquele produto, mais a chance a gente tem do espectador, da pessoa que está observando aquela propaganda, adquirir esse produto. E vamos falar então da nossa atividade. Como é que era a nossa atividade? A gente tinha que fazer uma propaganda, né, estimulando, né, a vacinação, a campanha de vacinação contra a Covid-19.
E é uma resposta pessoal, gente. Cada um vai fazer a sua propaganda, não é verdade? Aí eu coloquei, não esqueça que o desenho é fundamental, justamente porque isso, a propaganda, o desenho na propaganda, ele vai fortalecer aquela ideia. Então, essa atividade, ela tem como intenção estimular o potencial criativo de vocês, né? Fazer a gente imaginar como que eu ia fazer, permitindo ao aluno elaborar um cartaz com elementos escritos e desenhos, percebendo a importância da vacinação e ajudando outras pessoas a entenderem a necessidade de se vacinar para superar a pandemia do Covid-19. Então, é importante a gente estimular, né, ajudar as outras pessoas a compreenderem. Porque eu acredito, sim, gente, que até hoje mesmo, a gente estando vivendo um ano aí de pandemia, talvez tenha gente que não tenha noção do real perigo, né? Eu até li uma frase numa propaganda, olha só, que estava bem assim: você só vai se preocupar quando os números virarem nomes. Ou seja, quando a gente começar, né, a ter casos de pessoas conhecidas, situações com pessoas conhecidas. Então, isso era uma propaganda. A propaganda, ela tinha a intenção de sensibilizar. Olha, quando você começar a transformar esses números, porque números a gente não sabe quem são, em nomes, em pessoas conhecidas, você vai se sensibilizar. Então, a propaganda, ela tem essa intenção, né, de estar sensibilizando, atingindo o espectador. Mais uma vez, tira a foto lá das atividades, coloca nas redes sociais do Aula em Casa, que eu estou curiosíssima para ver as produções artísticas de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê na próxima aula de artes. A sua aula continua no próximo vídeo.